Olá, eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 38. Quero ler alguns versos, a começar do primeiro. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aqui nós temos uma ironia de Deus, já que as perguntas que Deus faz, ele obviamente tem as respostas, mas o homem não tem nenhuma resposta para elas. E eu destaco aqui o verso 16. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Deus faz diversas perguntas, e essas perguntas para as quais o homem não tem resposta. E a maioria delas, ainda hoje, nós não temos respostas. Já se passaram entre o contexto de Jó e a nossa época, em torno aí de 4 mil anos e meio. Então, nós continuamos sem resposta a muitas dessas perguntas. Interessante que Deus faz perguntas a partir dos fenômenos conhecidos. Deus não faz perguntas de coisas que nós nem sequer conhecemos, ou seja, Deus não pergunta a respeito de algo que nós não temos nem noção de existir. Deus pergunta sobre a neve, sobre a água, sobre a terra, sobre os animais, sobre a natureza, que eu posso perceber e eu não tenho explicação para uma série de fenômenos. E alguns dos fenômenos indagados por Deus, o homem muitas vezes nem sequer havia pensado naquilo, e Deus lança uma pergunta a partir de um fenômeno de sucessão natural, que você se acostuma com ele, mas você nunca pensa sobre ele, sobre a chuva, sobre a neve, sobre o vento, sobre a escuridão, sobre a luz, sobre as estações do ano. Então, observem, Deus, que é o Senhor de todas as coisas, ele fala para o homem: olha, você se prepara agora, responda agora, me faça saber o que eu vou perguntar. E o homem não tinha resposta. E Deus, então, toma coisas, digamos, corriqueiras, digamos assim, que é do nosso cotidiano e que nós talvez nunca tenhamos indagado sobre elas. E o homem não tem resposta, porque Deus, que é o Senhor de todas as coisas, ele não só cria, mas ele preserva e tem o controle. E eu destaquei essa do verso 16: acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porque ainda os mares se constituem numa incógnita. Há cientistas que afirmam, e é bem provável que seja assim, que nós conhecemos mais da Lua do que dos oceanos. Coisa tremenda. Mas por que isso? A dificuldade de investigação do mar, os custos altíssimos para fazer uma investigação. Embora, é claro, o quadro começa a mudar por interesses econômicos, de modo especial pelo manganês. Mas nós não conhecemos muita coisa do mar. Abaixo de 500 metros, e nós não temos quase nenhuma ideia do que está abaixo de nós, e o paradoxo mesmo que a Terra ela seja ocupada, ela seja constituída em torno aí de 2/3 por água, e nós pouco conhecemos sobre isso. Então Deus pergunta: acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Então, em pleno 2020, o homem, com a sua tecnologia mais evoluída, teria que admitir que não. E Deus tem o controle de tudo isso. Meus irmãos, é esse Deus, que se digna em se revelar a nós. Esse Deus que faz perguntas cujas respostas são corriqueiras para ele, obviamente,
Ele que criou e preserva tudo, e nós não sabemos responder, ele nos responde. Ele nos fala. E ele começa a partir do capítulo 38 e vai pelo capítulo 39 a redirecionar a questão de Jó e de seus amigos. Por trás de todos os fenômenos, por trás de toda a dor, toda a angústia e toda a incerteza, há um Deus pessoal que nos ouve, que é sensível à nossa dor, que é sensível à nossa angústia. E esse Deus se dá a conhecer a nós e mostra que, ainda que não entendamos, tudo está sob o seu soberano, poderoso, gracioso, bondoso, misericordioso e santo controle. Que isto nos console, que isso nos estimule em nossa vida a confiar em Deus e colocar diante dele as nossas dúvidas, as nossas angústias e as nossas alegrias também. Amém.